Bem-vindo ao canal Recanto das Histórias. Prepare-se para mais uma história emocionante, feita com todo carinho para você. Quase todos os funcionários da empresa de Luísa olhavam para o casal e acreditavam que era ela quem morava no apartamento de Nicolau, sustentada por ele, quando, na verdade, era justamente o contrário. Alguns até comentavam que aquela relação parecia boa apenas por fora, mas não se sustentava. E estavam certos, apesar das aparências, o casamento era um desastre. A razão era simples: Nicolau e Luísa não combinavam em nada. Ainda assim, Luísa insistia na relação, agarrando-se a ele com todas as forças. Luísa era cheia de vida, imponente como uma musa saída de um quadro. Tinha modos elegantes, falava com doçura e tratava a todos com respeito. Nicolau, por sua vez, era o oposto. Bem mais velho que a esposa, tinha um temperamento difícil, vivia reclamando de tudo, e sua voz estridente costumava incomodar. Desconfiado por natureza, suspeitava de todos à primeira vista e, em geral, agia com arrogância. Está ouvindo de novo ela tentando convencê-lo a aceitar o cargo que ofereceu? Sussurrou a secretária de Cláudia, espiando discretamente pelo corredor. O pai da Luísa, que Deus o tenha, só aprovou aquele casamento por algum motivo, né? Nicolau vivia dizendo que tinha feito um grande favor a Luísa ao se casar com ela, mas ultimamente não perdia a chance de reclamar das exigências e do jeito mandão da esposa. Comentava abertamente, pelo menos com Cláudia, que logo a deixaria para ficar com ela. O caso entre os dois já durava 2 anos, e Cláudia nunca escondeu o desprezo que sentia pela esposa legítima. O que a divertia ainda mais era o fato de que Luísa jamais desconfiou de nada. Continuava acreditando que o marido era apenas um homem reservado e cansado do trabalho, e ainda fazia questão de defendê-lo para todos. Na cabeça de Cláudia, ela era a verdadeira parceira ideal para aquele homem brilhante, que, em segredo, resolvia os problemas de empresários, políticos e conhecidos, sempre cobrando valores generosos por seus favores, ou pelo menos era assim que ele se gabava. Cláudia se via como mais jovem, mais feminina e infinitamente mais esperta que Luísa. De aparência delicada, se considerava uma mulher refinada e estrategista, bem diferente da esposa direta, prática e, segundo ela, apenas sortuda. E ele recusou de novo, comentou a secretária, baixinho. E o que ele respondeu? Perguntou Cláudia, levemente impaciente. Ela era um pouco surda, mas isso nunca a incomodou. No fundo, só escutava o que queria. Ele nem se deu ao trabalho de explicar. Respondeu Natália, a secretária, com um ar de superioridade. Ela se orgulhava da sua relação próxima com a chefe e fazia questão de se manter informada sobre tudo, ainda que no fundo desconfiasse que Cláudia só a mantinha por perto para extrair fofocas. Eu disse, não disse? Tá na cara. Resmungou Natália. Ela quer bancar a independente, mas no fim das contas vive se desdobrando para tentar controlar ele. Aposto que nem percebe que está sendo feita de boba. Cláudia sorriu satisfeita. Nicolau não a enganava. E Luísa? Estava prestes a ficar sozinha, atolada em dívidas e desprezada. Enquanto isso, ela, Cláudia, enfim teria tudo o que, na sua cabeça, sempre mereceu. Naquele dia, Luísa havia acabado de voltar de uma viagem a trabalho. Sentia-se confusa com sua situação conjugal. Por um lado, achava que o marido deveria ser a figura dominante, então tentava obedecê-lo, ao menos dentro de casa. Ela mesma cuidava da limpeza, cozinhava, mesmo podendo muito bem contratar uma ajudante. Mas no ambiente profissional, a realidade era outra. Luísa era herdeira do negócio fundado por seu falecido pai, e sua renda era dezenas de vezes maior do que a de Nicolau, que trabalhava apenas por um salário modesto. E é claro, isso gerava conflitos. Por exemplo, ela queria passar as férias em um bom spa. E ele retrucava. Vai bancar a rica de novo? Quer mostrar para todo mundo que a madame se casou com um pobre coitado? Para que isso? Nem é um bom spa, só é bem avaliado. Esses comentários sempre a deixavam com os olhos marejados. Ela pensava, será que devo mesmo deixá-lo de fora das férias? Abandoná-lo em casa? Isso parece tão desumano. Nicolau chegou a propor uma solução. Ela entregaria todo o dinheiro a ele, e ele passaria a administrar o orçamento. Pelo menos a gente conseguiria juntar alguma coisa, dizia ele. Com você gastando desse jeito, não sobra nada.
Luísa tentou seguir esse plano uma vez. O resultado? Ele começou a sumir de casa, tratava mal os funcionários, largou o emprego e parou até de dormir em casa. Depois ainda despejou uma lista de mágoas quando ela anunciou que retomaria o controle do orçamento. No fim das contas, Nicolau precisou até de tratamento em uma clínica. Tamanha foi a rapidez com que perdeu o equilíbrio emocional. Para piorar, acabou se aproximando ainda mais de Cláudia, e também das bebidas alcoólicas. E na verdade, Luísa não era uma gastadora. Administrava bem os negócios e não desperdiçava dinheiro. Já fazia 7 anos que dirigia o mesmo carro modesto. Não gastava com roupas caras nem joias. Sempre pensava nos outros. Seus funcionários recebiam bônus regularmente, e no orçamento, tanto da empresa quanto pessoal, sempre havia uma reserva para emergências ou eventuais atrasos. Luísa era competente no que fazia. Por mais discreta que fosse, isso não passava despercebido. Todos gostavam dela, exceto Cláudia, a chefe de um dos departamentos. Luísa já teria demitido aquela fofoqueira há tempos, mas Cláudia veio no pacote, por assim dizer. Seu pai havia pedido: filha, por favor, não demita a Cláudia. Ela é filha de um grande amigo meu que já faleceu. Sei que ela tem um temperamento difícil, mas trabalha direitinho e realmente precisa do emprego. Cuida da mãe doente. E esse jeito arrogante e fofoqueiro dela, tente relevar. A palavra do pai era lei para Luísa, e foi por isso que Cláudia ainda estava ali. E para provocá-la, flertava descaradamente com Nicolau sempre que ele aparecia no escritório. Pai, você lembra que ela me odeia desde os tempos da escola? E eu nem sei por quê, suspirava Luísa, mas o pai apenas silenciava. Luísa já pressentia que Cláudia lhe causaria muitos problemas. Ela espalhava boatos maldosos, como de que Nicolau era um milionário e que, sem ele, a empresa já teria falido. E o pior, Cláudia vivia rindo quando Nicolau aparecia por lá, sempre achando um jeito de encostar nele por acaso. Quando Luísa a repreendeu uma vez, ela respondeu: ah, deixa disso, Lulu, são só gentilezas sociais. Você é tão jovem e tão antiquada. Luísa odiava esse apelido. Já havia pedido várias vezes para Cláudia não chamá-la assim, mas a outra fazia pouco caso. Sabia que, por algum motivo, a ex-colega de escola e agora chefe não a demitiria, e por isso aproveitava. Fingia esquecer a hierarquia e ressuscitava aquele apelido irritante de escola, que ela mesma havia inventado no passado. E o problema era que Cláudia não era só uma invejosa desagradável e mentirosa. Além disso, Cláudia vivia se jogando para cima do marido dela. O que salvava era que Luísa confiava em Nicolau. Ele não era exatamente talentoso para ganhar dinheiro, mas, ainda assim, era um homem bom, gentil, confiável, e era por isso que ela o amava. Mas Luísa não sabia como fazer com que o marido se comportasse melhor e, ao mesmo tempo, conseguisse aumentar a renda. Também queria que ele parasse de reclamar o tempo todo, dizendo que era um pobre coitado e infeliz. Foi então que Luísa teve uma ideia: por que não colocá-lo para trabalhar na empresa dela? Ora, se ela já aguentava Cláudia, dificilmente ele faria pior. Assim, se viriam com mais frequência, ele ganharia melhor, e ela faria o possível para não dar ordens a ele e nem se meter nos assuntos do seu setor. Ele teria outro chefe direto, e isso traria mais harmonia para casa. Quem sabe até a diferença financeira entre eles diminuísse um pouco. Luísa podia controlar ainda mais seus já modestos gastos, e Nicolau teria a chance de crescer. Era isso. E com isso, poderiam viajar com tranquilidade, fazer planos, organizar o orçamento familiar. Parecia uma boa ideia, e Luísa estava satisfeita consigo mesma. Voltando de uma reunião importante de bom humor, ela fez a proposta ao marido, uma vaga ótima, com um bom salário. Mas ele recusou, em voz alta, para todos ouvirem, e ainda completou com amargura: essa maldição da sua herança nos persegue. Por causa do dinheiro do seu pai, a gente nem tem filhos. E você ainda quer que eu me venda? Eu só queria ajudar, respondeu Luísa, com lágrimas nos olhos. De uma empresária segura e respeitada, ela se transformou ali mesmo numa mulher comum, ferida. Nicolau virou a situação como se ela estivesse tentando comprar sua alma e exigir algo em troca, quando, na verdade, Luísa só queria que ele se sentisse bem, incluído parte de tudo. Por que fui dizer para ele que, às vezes,
Acho que essa fortuna da família é uma maldição que impediu a gente de ter filhos. Pensou Luísa, arrependida. Desde então, Nicolau repetia isso como se fosse a única verdade. Ela pensou em chamá-lo para almoçarem juntos e tentarem conversar com calma, mas acabou desistindo. Nicolau, hoje é seu dia de folga. Vai para casa, a gente conversa depois. Vou terminar umas pendências e já volto, disse ela, tentando parecer calma. Mas seus lábios tremiam, e o rosto estava pálido. Seu marido tinha uma habilidade impressionante de tirá-la do sério, como se dissesse, com aquele olhar irônico, tudo bem, se a madame não quer alimentar o pobre servo, mesmo depois de me chamar, nós, humildes como somos, vamos embora. Melhor voltar para casa. Nicolau fingia estar ofendido, mas seus olhos brilhavam de satisfação. Ele havia recusado a oferta da esposa rica na frente de todos, e Cláudia, mais uma vez, acreditou que era ele quem sustentava aquela casa. Era só isso que Nicolau queria, se sentir superior diante da esposa e da amante. Luísa ainda tentou se explicar, pediu desculpas, disse que não teve a intenção de ofendê-lo, o que o deixou ainda mais satisfeito. Ele foi embora com o ego inflado, embora fingisse estar indignado e magoado. Luísa, então, seguiu para a fábrica, que ficava bem longe da cidade. O dia estava claro e ela esperava conseguir voltar para casa antes de anoitecer. Mas bastaram 10 minutos na estrada para o tempo mudar drasticamente. As árvores começaram a se curvar com o vento, o céu se cobriu de nuvens cinzentas e um estrondo soou à distância. Logo em seguida, chegou uma mensagem no celular avisando sobre a possibilidade de um forte furacão. Ah, ótimo! Avisam só depois que o vendaval já começou, murmurou Luísa com ironia. Ela tentou ligar para Nicolau, para avisar que passaria a noite na hospedaria mais próxima, mas o sinal estava ruim. A tempestade, dessa vez, não parecia estar para brincadeira. Mais 10 minutos de estrada e o vento já uivava. Um enorme tronco caído no meio do caminho a obrigou a parar. Seguir viagem era arriscado. E parecia impossível chegar até a pousada agora. Luísa saiu do carro e tentou, em vão, mover a árvore caída. Era inútil. O vento soprava tão forte que até se manter de pé era um esforço enorme. Seus cabelos voavam descontroladamente. A qualquer momento, ela mesma poderia ser levada pelo vento. As árvores próximas rangiam alto, ameaçando cair a qualquer instante, como aquela que agora bloqueava a estrada. Luísa voltou rapidamente para o carro e tomou uma decisão. Entrou por uma estrada de terra. Precisava encontrar uma casa, qualquer casa, onde pudesse pedir abrigo para passar a noite. Mas, como se fosse de propósito, não havia sinal de moradia por ali, até que, ao longe, ela avistou uma cabana velha, prestes a desabar com a força do vento. Ei, tem alguém aí? Gritou Luísa, batendo na porta. A casa estava completamente às escuras, sem sinal de luz. Ela já não tinha mais esperanças de que houvesse alguém ali dentro. Mas então, ouviu passos hesitantes. Com um rangido alto, a porta começou a se abrir lentamente. Uma senhora de baixa estatura, com olhos azuis penetrantes, abriu a porta e perguntou de repente. Veio se tratar? Não. É que está tendo um furacão, respondeu Luísa, com a voz suplicante. Posso ficar aqui até a tempestade passar? Eu posso pagar. Ah, entendi. Se assustou com o tempo ruim? Sim. Está bem perigoso lá fora. Então entre logo, disse a mulher, abrindo mais a porta. Justamente hoje uma cliente viria buscar um chá de ervas, mas pelo visto desistiu por causa do temporal. Entre. A mulher, que era Dona Solange, parecia ter idade para ser mãe de Luísa. Quando Luísa entrou, viu uma vela acesa sobre a mesa. A anfitriã explicou que os fios elétricos tinham arrebentado com o vento, e que por ora, só com velas mesmo. Ela ofereceu chá à visitante, e 5 minutos depois Luísa já estava saboreando uma bebida incrivelmente perfumada e relaxante. Muito obrigada. Eu já estava com medo de não encontrar uma única casa habitada por aqui, além da sua, disse ela, com gratidão. O vento rugia lá fora, e os galhos batiam contra a janela. Mas Luísa sentia que o perigo estava só do lado de fora. Lá dentro, havia segurança. A cabana parecia frágil por fora, mas por dentro era evidente que foi construída com toras de pinho de boa qualidade. Moro sozinha aqui.
Os ônibus não passam mais por essa região, não tem nenhuma infraestrutura, por isso quase todos foram embora. Mas a casa é muito boa, e o preço foi ótimo, contou a senhora. Ela se apresentou como Dona Solange, e disse que havia trabalhado como médica. Teve que abandonar a profissão por causa da saúde. As pernas quase pararam de funcionar. Mas agora estou melhor. Pena que fiquei velha demais para voltar a atuar como médica. Então vivo aqui, meio como uma eremita, ajudando quem precisa. Dona Solange notou que a iluminação estava fraca, como se adivinhasse que Luísa, desde pequena, tinha medo do escuro, mesmo da penumbra. Ela costumava dormir com uma luz acesa. Então a anfitriã trouxe mais 2 castiçais, e o ambiente ficou bem mais claro. Aqui é bem bonito, observou Luísa, olhando ao redor. O lugar era acolhedor. Havia vasos com flores aromáticas, uma tapeçaria bordada à mão na parede e tapetes decorativos no chão, provavelmente também feitos pela dona da casa. Essa pintura foi você quem fez? Luísa se aproximou para ver melhor uma aquarela pendurada. Era um cenário das redondezas, e bastante bem feito. Mas então, ao levar a vela mais perto para observar melhor o quadro, ela deu um grito. Luísa puxou a vela mais para perto, e da escuridão, emergiu uma fotografia em uma moldura preta. Um rosto triste a encarava. Era Nicolau. Ela quase caiu. Por pouco não deixou o castiçal cair de suas mãos. Está se sentindo mal? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Dona Solange, preocupada. Acho que é melhor eu parar de pintar paisagens. As pessoas até passam mal com elas. Não. Não é o quadro. É aquela foto. Quem é? Murmurou Luísa, com a voz trêmula. Ah, você fala do Renan. Ele faleceu há 1 ano. Meu filho do coração. Sofreu um acidente de carro. Estava vindo me visitar, mas teve um temporal como esse e não conseguiu chegar. Lágrimas escorreram dos olhos de Dona Solange. As duas ficaram em silêncio por um tempo. Por fim, Luísa disse: Me perdoe, mas seu filho é idêntico ao meu marido. Eu até pensei que fosse ele. Há pouco mais de 1 hora eu ainda estava conversando com Nicolau. Foi por isso que me assustei tanto. Será que o Renan tinha um irmão gêmeo? Dona Solange a olhou fixamente, visivelmente surpresa e confusa. Já que você perguntou, eu nunca contei isso a ninguém, disse a mulher, hesitante. Mas eu não sou mãe biológica do Renan. Eu o adotei em um orfanato. Tentei engravidar por anos, depois a idade chegou, e as chances sumiram. Mas nunca soube da existência de irmãos. Era evidente o quanto esse assunto a machucava. O rosto de Dona Solange se contorceu de dor, como se estivessem obrigando-a a desenterrar memórias que ela queria esquecer. Elas ficaram em silêncio novamente. Luísa sentiu-se desconfortável. Aquela mulher tinha lhe oferecido abrigo durante a tempestade, e agora ela havia magoado sem querer. Então, tentou se justificar. Pegou o celular e mostrou algumas fotos de Nicolau. Olha, veja. Ele é mesmo muito parecido, né? Eu juro que não quis te ferir. Só pensei, se Nicolau for irmão do Renan, talvez você quisesse conhecê-lo. Já que você o amava tanto, mesmo sendo adotado. Dona Solange pegou o celular, folheou algumas imagens, e de repente levou a mão ao peito. Tentava falar algo, mas não conseguia emitir som. Seu rosto ficou vermelho, e ela começou a gemer de dor. Eu preciso chamar uma ambulância, exclamou Luísa, apavorada. Pegou o celular e tentou ligar, mas ainda não havia sinal. Desesperada, olhou para a anfitriã, temendo o pior. Dona Solange, com o que lhe restava de forças, apontou para um recipiente metálico sobre uma prateleira alta. É o chá. Preciso te servir um pouco desse chá. Luísa entendeu, apertando com força os dedos já pálidos da senhora. Com dificuldade, Dona Solange assentiu com a cabeça, indicando que queria tomar o chá. Luísa segurou a xícara próxima à boca da senhora, que, com esforço, conseguiu dar alguns goles. Parte do líquido escorreu, mas ainda assim ela conseguiu beber o suficiente. Depois, com um gesto, indicou que Luísa podia afastar a infusão. A respiração da idosa ainda era difícil. Ela fez sinal para esperar. Para Luísa, o tempo parecia ter parado. Ela estava entre o alívio e o desespero. Dona Solange permanecia imóvel, quase em transe.
Aquela tensão durou cerca de meia hora. Por fim, as bochechas da mulher começaram a ganhar cor, suas mãos se moveram levemente, e a respiração se estabilizou. Ufa, estou melhorando um pouco, murmurou Dona Solange. Me perdoe, pelo amor de Deus. Não devia ter tocado nesse assunto. A senhora quase morreu por minha causa, disse Luísa, emocionada, com lágrimas de alívio nos olhos. Não, você não tem culpa de nada. Foi o destino que trouxe você até aqui, respondeu Dona Solange, com um olhar calmo. E sabe, eu gostaria de conhecer esse irmão do Renan. Você pode me ajudar? Claro. Se a senhora tem certeza, eu organizo tudo, respondeu Luísa, sorrindo, ainda um pouco abalada. Lá fora, o furacão parecia ter diminuído, mas ainda era cedo para arriscar voltar à estrada. Sabe de uma coisa? Vamos jantar. Tem umas conservas, batatas, pão. É simples, mas serve, ofereceu a anfitriã. De repente, Luísa percebeu o quanto estava faminta. O purê com carne enlatada lhe pareceu a refeição mais deliciosa do mundo. Dona Solange mal tocou na comida, mas observava a convidada com visível prazer. Que bom que você apareceu por aqui. Faz tempo que ninguém vem me visitar sem ser por doença ou necessidade. Não que eu esteja reclamando, mas é tão bom ter alguém aqui, só pela companhia. Era evidente que ela sofria com a solidão, embora tentasse demonstrar que gostava da vida reclusa. Enquanto isso, Nicolau estava mais do que satisfeito com o atraso da esposa. Aproveitou para chamar Cláudia para ir à casa dele, sem a menor preocupação de que Luísa pudesse voltar com aquele tempo ruim. Ele havia recebido uma mensagem dizendo que ela passaria a noite na hospedaria e não voltaria para casa. Então, hoje sou todo seu, disse ele, relaxado. O sinal ainda oscilava bastante, mas as mensagens finalmente começavam a chegar, mesmo que com algumas horas de atraso. E o que você faria se descobrisse que sua esposa, digamos, nunca mais vai voltar? Perguntou Cláudia. Como assim? Para onde ela iria? Nicolau franziu a testa, desconfiado. Está insinuando que ela está me traindo? Nicolau confiava na fidelidade da esposa, e aquele tipo de insinuação o incomodou. Não estou falando disso, respondeu Cláudia, com um sorriso enigmático. Estou falando de outra coisa. Você nunca pensou que todo o dinheiro e a empresa ficariam para você, se algo acontecesse com a sua esposa? Tipo, se ela morresse? Sinceramente, já pensei sim, admitiu Nicolau. Luísa não dá um centavo a mais para ninguém. É controlada demais. Vive dando esses prêmios idiotas para os funcionários. Melhor faria se fosse como os empresários normais, que pegam tudo para si. Aí a gente poderia aproveitar o dinheiro para curtir a vida, disse ele, com raiva. Toda vez que a esposa investia no crescimento da empresa ou pagava bonificações à equipe, ele sentia como se estivesse sendo roubado, não conseguia evitar esse sentimento. Pois eu gosto dessas bonificações. E também gosto de receber bem, rebateu Cláudia, com um certo orgulho. Mas se você fosse o herdeiro da Luísa, aí a conversa seria outra. Você nem precisaria mais trabalhar. Ela então lançou a pergunta. E se Luísa morresse, você se casaria comigo? Acho que sim. Por que não? Respondeu Nicolau, pensativo. Mas o que poderia acontecer com a minha esposa? Ela é jovem, mais nova que eu, e está com a saúde em dia. E por que continuar sofrendo? Insistiu Cláudia, com voz doce. Você não a ama. Ela sofre com o luto do pai, nem liga para dinheiro, nem consegue ter filho. O que ela ainda tem para fazer nesse mundo? A gente podia ajudar. Sei lá, encontrar um veneno ou algo assim. Já pensou que isso até poderia ser um ato de misericórdia? Não sei, estou acostumado com ela. Ela administra bem os negócios, com ela não passo aperto. Eu mesmo não entendo nada da empresa. Ia gastar tudo e depois ficar na miséria. Em momento algum, Nicolau condenou a ideia de envenenar a esposa como algo errado. Sua preocupação era puramente prática. Sem Luísa, perderia sua fonte de renda. Isso animou Cláudia. Ela tinha receio de que o amante reagisse mal à sugestão. Mas eu entendo de negócios, garantiu ela. Não esquece que eu gerencio um dos principais departamentos da empresa e trabalho lá há muitos anos. Eu poderia cuidar de tudo depois. Ela se aninhou contra ele como uma gata manhosa.
Só que você provavelmente não vai mandar em mim como a Luísa mandava. Porque o dinheiro vai ser meu. Você vai depender de mim, disse Nicolau, com sinceridade. E isso, eu até que gosto. Cláudia achou que, para um primeiro passo, aquela conversa já tinha sido mais que suficiente. Então se aproximou e o beijou longamente, sussurrando que ele era o melhor homem do mundo. Com isso, Nicolau não teve mais dúvidas. Fazia muito sentido trocar Luísa por Cláudia. Ele teria mais dinheiro e um relacionamento com muito mais respeito. Cláudia nunca o criticava, nem mesmo com suavidade. Já a esposa, vez ou outra, se permitia repreendê-lo. Por isso, quando Cláudia foi embora na manhã seguinte, ele se pegou pensando que a ideia toda não era tão ruim. Ela ainda teve o cuidado de apagar todos os vestígios de sua presença. Sabe, eu gosto muito do seu apartamento. Queria morar aqui para sempre. Da próxima vez, podíamos conversar com mais calma sobre o nosso plano, sugeriu, com doçura. Meu apartamento? Nicolau chegou a pensar em dizer que o imóvel era um bem anterior ao casamento, e portanto, de Luísa, mas logo lembrou que, pelo plano, Luísa estaria fora de cena, e ele ficaria com Cláudia ali mesmo. Ah, sim, entendi. Gosto dessa ideia. Como nunca pensei nisso antes. Mas foi você quem deu essa ideia, lembra? Um dia comentou algo assim, e eu só guardei. Fiquei refletindo e agora resolvi confirmar, quem sabe até colocar em prática. Mentiu Cláudia, com um sorriso calculado. Nicolau estufou o peito, se sentindo importante por ter tido a ideia. De tão satisfeito, começou até a cantarolar baixinho, imaginando como tudo seria mais fácil se Luísa tivesse morrido mesmo, talvez em um acidente causado pelo furacão, e ele não precisasse fazer absolutamente nada. Mas seus devaneios logo foram interrompidos. Mal tinha se despedido da amante, o celular tocou. Era Luísa, vivíssima. Ela falou com voz animada. Nicolau, preciso muito que você venha até aqui agora. Vou te mandar a localização. Venha o quanto antes. O furacão já passou. O que houve? Você está ferida? Não consegue se mexer? Perguntou ele, quase esperançoso. Não, estou ótima. Só houve uns problemas no carro, mas nem é por isso que estou te chamando. É que, tem alguém aqui que precisa muito falar com você, explicou ela. Luísa quase nunca fazia pedidos estranhos como aquele, então Nicolau, depois de pensar um pouco, decidiu ir. Estava até curioso. A estrada, no entanto, não estava fácil. As equipes ainda estavam retirando árvores caídas, e por diversas vezes Nicolau teve que pegar vários desvios pelo caminho. Acabou levando o triplo do tempo que havia planejado. Resmungava mentalmente o tempo todo, irritado com a esposa. Parece que não sou só eu que quero me livrar dela. Ela também quer se livrar de mim, murmurou, quando finalmente chegou à cabana, cuja foto Luísa havia lhe enviado antes. Ele desceu do carro com um sorriso forçado. Luísa veio recebê-lo, e ao lado dela estava uma mulher vestida com simplicidade, que parecia ter idade para ser mãe dela. A desconhecida olhava como se tivesse visto um fantasma, como se ele tivesse voltado dos mortos. Luísa, por que ela está me olhando desse jeito? Está me assustando. O que está acontecendo? Perguntou Nicolau. A voz é igualzinha, exclamou a mulher, levando as mãos ao rosto. Ela começou a murmurar coisas incompreensíveis, chorando e ofegando. Mas o que é isso? Que palhaçada é essa? Por que você me chamou aqui? Eu achei que era algo sério, e me deparo com um circo. Quem é essa mulher afinal? Disse Nicolau, aborrecido. Vamos entrar. Lá dentro eu te explico tudo, respondeu Luísa, contornando o constrangimento e pedindo desculpas à senhora pela reação do marido. Ele é um pouco impulsivo. Quando mostraram a Nicolau a foto na parede e falaram sobre a possível existência de um irmão, ele ficou desconcertado. Ah, fala sério. Tem tanta gente parecida no mundo. Isso não prova nada. E mesmo que seja verdade, se ele morreu, isso não muda absolutamente nada para mim. Não vou fingir que estou emocionado. Além disso, a senhora nem é mãe biológica dele. Então, por que fui chamado aqui? Tem mais alguma coisa? Disse, seco. Nicolau não fazia questão de parecer tocado. Na verdade, nem entendia o que esperavam dele. Desculpa. Achamos que você talvez pudesse saber de algo,
respondeu Luísa, desapontada. Dona Solange ficou arrasada com a frieza dele. Aquele homem, tão semelhante ao filho que ela amou, mostrou-se cruel, grosseiro, até mesmo desumano. Ela se arrependeu de tê-lo visto. Quem deve pedir desculpa somos nós, disse Luísa, profundamente constrangida com a atitude do marido. Seu olhar era de reprovação, mas Nicolau fingia que não percebia. Já deu, né? Ficar se curvando para essa mulher. Quem ela é afinal? Ninguém. Resmungou ele. Para sua informação, se não fosse por Dona Solange, eu poderia nem estar viva. Não é qualquer um que abre a porta para um estranho, mesmo durante um furacão. Respondeu Luísa, indignada. Como você consegue ser tão cruel? Completou ela, olhando para o marido com raiva contida. Isso tudo não me interessa, reclamou Nicolau. E por que eu deveria fingir ser outra pessoa? Vai, entra no carro. E liga logo pro seguro para levar em seu carro. Aliás, o que aconteceu com ele? Perguntou ele, impaciente. Eu não sei ao certo. Algo no sistema de direção, respondeu Luísa. Ela realmente havia tido dificuldades para chegar até a cabana, e assim que estacionou, o motor parou de funcionar. No caminho de volta para casa, Luísa ficou em silêncio. Já Nicolau aproveitou para falar das novidades. Ah, a propósito, estão pensando em me promover. E o salário vai aumentar. Se tudo der certo, a gente pode até comemorar depois. Mas, claro, vai ser com o meu dinheiro. Uma vez na vida, você podia ser uma esposa de verdade, provocou ele. Mas era mentira. Nenhuma promoção estava por vir. Na verdade, ele estava prestes a ser demitido por faltas constantes. Ele inventou tudo aquilo apenas para manipular Luísa, tentando convencê-la a relaxar, a baixar a guarda. O veneno não seria dado em casa, afinal. Precisava de um lugar mais seguro. Agora entendi por que você recusou o cargo na minha empresa, comentou Luísa, sem desconfiar de nada. Ficou até feliz com a ideia de que o marido estivesse se dedicando à própria carreira. Ela nunca precisou do dinheiro dele, mas era bom ver Nicolau finalmente tomando alguma iniciativa. Isso mesmo. Ontem mesmo cheguei tarde, morto de cansado, e você ainda me chama para essas bobagens. Como se o mundo girasse em torno de você e dessas suas conhecidas esquisitas, resmungou ele. Mas o carro quebrou mesmo, murmurou Luísa, sem querer discutir. E desde quando você não tem mais dinheiro para pegar um táxi? Você não é toda poderosa, cheia de soluções? Resolve tudo, para todo mundo, né? Debochou ele com um sorriso torto. As lágrimas subiram aos olhos de Luísa. Ela ainda estava abalada com o que havia vivido durante o furacão, e também com o susto de ver a foto de Nicolau na casa de Dona Solange. Sem contar que a mulher quase morreu ali, diante de seus olhos. E ele, simplesmente a tratava com grosseria. Agora que tudo parecia mais calmo e estavam voltando para casa, Luísa percebia que, ao lado do marido, não sentia paz, nem segurança. Era como se Nicolau ignorasse completamente sua existência. Como se ela não estivesse ali. Ele não demonstrava compaixão. Pelo contrário, parecia sempre encontrar uma forma de feri-la. Naquele momento, ela finalmente entendeu o que tanto a magoava. Não era apenas o modo cruel como ele havia tratado Dona Solange. Era o fato de que, nos últimos anos, ele vinha se comportando assim com ela também. Pensamentos desconfortáveis começaram a surgir. Será que ele me ama? Ou já amou um dia? Será que só fingia antes e agora se cansou de manter a máscara? E, se for isso mesmo, o que eu devo fazer? No restante do caminho, os dois permaneceram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ainda naquela semana, Luísa não parava de pensar em quem realmente eram os pais biológicos de Renan, e possivelmente, do próprio Nicolau. Como encontrá-los? Para ele, tanto fazia, mas para ela, não. Ela ainda sonhava em ter filhos com Nicolau, e achava importante conhecer mais sobre a origem da família dele. Quem sabe ele amoleça, se torne mais sensível, se descobrir mais sobre suas raízes. Ele cresceu sem afeto, como alguém sem base, sem raízes. Talvez seja por isso que tem esse comportamento tão amargo, refletia Luísa. Ela tinha pena do marido. Ele nunca conheceu o amor de uma família de verdade, cresceu em um orfanato. E apesar de tudo,
Luísa ainda o considerava um bom homem. Orgulhoso, rude às vezes, mas no fundo, acreditava que ele tinha um bom coração. E queria acreditar que ele a amava. Afinal, ele tinha ido ao seu encontro quando ela pediu. Isso não contava como preocupação? Sem tempo para fazer uma investigação por conta própria, Luísa decidiu contratar um detetive particular. Everson, acho que melhor é começarmos com o orfanato. Aqui está tudo o que consegui descobrir sobre o possível irmão do meu marido, e sobre a mãe adotiva dele, disse ela, entregando os papéis a um homem loiro, de bigode, óculos e idade indefinida. O senhor acha que há alguma chance? Perguntou. Ainda não posso dizer, mas prometo fazer o meu melhor, respondeu ele. Luísa confiava em Everson. Não o teria contratado se ele não tivesse uma reputação impecável. No passado, ele até havia ajudado o pai dela em algumas situações delicadas. Enquanto isso, Cláudia e Nicolau seguiam com seus planos. Então, contou para ela que vai ser promovido e que quer comemorar? Perguntou Cláudia. Ela já tinha conseguido veneno, um composto médico letal, mas precisava atrair Luísa para um lugar isolado, onde pudesse misturá-lo discretamente. Ela contava com o amante para colocar o plano em prática. Claro, ela acreditou. Acha que sou um marido esforçado, tentando crescer por amor, riu Nicolau. Ah, essa Luísa, tão ingênua. Pois saiba que eu já encontrei o lugar perfeito para esconder o corpo. Ninguém passa por lá, é totalmente isolado. Só preciso que você tenha uma boa desculpa para justificar por que foi parar lá com ela, disse Cláudia, em tom frio. Isso é fácil. Inventar história é comigo mesmo. Vou dizer que, quando era pequeno, vivia fugindo do orfanato para ir brincar com os amigos. E que a gente prometeu voltar um dia, quando a vida estivesse melhor, quando encontrássemos a tal felicidade. Bonito, né? Disse Nicolau, com um sorriso cínico. Vou dizer que agora que tudo se realizou, achei que aquele lugar seria perfeito para comemorar a promoção, disse Nicolau, sorrindo com autossatisfação. Boa ideia. Você é ainda mais esperto do que eu imaginava, elogiou Cláudia. Sobre o veneno, não toque com as mãos. Eu preparei um frasco para você, explicou ela. 5 gotinhas são mais do que o suficiente. Mas faça isso sem que ela perceba. Cláudia detalhou que o veneno poderia ser diluído em qualquer líquido, mas seria necessário aguardar alguns minutos até que agisse. E pelo amor de Deus, não vá confundir os copos. Ou meu lindo vestido preto vai servir para o seu enterro. E sim, eu vou chorar de verdade. Acrescentou, sarcástica. Dessa vez, ela nem estava mentindo. Perder aquele dinheiro agora, quando já estava praticamente em suas mãos, seria mesmo lamentável. A Luísa já teve uma vida tranquila até demais. Hora de passar o bastão da sorte para outra pessoa, concordou Nicolau. Os dois começaram a sonhar alto, acreditando que logo o mundo estaria aos seus pés. Não precisariam mais se esconder, nem disfarçar o gosto pelo luxo, pelo gasto desenfreado, ninguém mais os controlaria. Quando Nicolau convidou Luísa para um piquenique, ela ficou radiante. Então é verdade. Conseguiu mesmo. Que orgulho de você, disse ela, abraçando-o com carinho. E eu também tenho uma boa notícia para te contar, acrescentou, animada. O detetive Everson havia lhe revelado uma informação chocante dias antes. Os irmãos gêmeos eram, na verdade, trigêmeos. Ainda não haviam encontrado o terceiro, mas já sabiam seu nome, Murilo. Que outra novidade? Por acaso você está grávida? Perguntou Nicolau, tentando disfarçar o nervosismo. Pensou que, se ela estivesse esperando um filho, talvez não tivesse coragem de matá-la. Teria que esperar o bebê nascer. Ele não desejava ser pai com urgência, mas também não acharia ruim. Infelizmente, não. Mas a notícia ainda é muito boa, respondeu Luísa, desapontada. Seu humor mudou. Ter filhos era um sonho antigo, mas que ainda não havia se realizado. Era um assunto delicado para ela. Ah, claro, deve ser outra coisa relacionada a dinheiro. Só isso te interessa, murmurou Nicolau, entediado. Luísa engoliu a mágoa em silêncio. No fim das contas, pensava ela, a vida até que estava caminhando bem. O marido parecia mais comprometido, a levou para aquele piquenique. Simples, é verdade, mas num lugar cheio de memórias da infância dele. Era um gesto de atenção.
Ele tinha se esforçado, organizado tudo. Então, ela não. Luísa não queria brigar num momento como aquele. Quando encontrarmos o irmão dele, ele vai amolecer. Vai mudar. Pensava. Ela já havia contado a notícia incrível para Dona Solange, que ficou muito feliz e pediu que a mantivesse informada sobre o que o detetive descobrisse. Luísa tinha esperanças de que o terceiro irmão fosse mais afetuoso e estivesse disposto a se relacionar tanto com Dona Solange, que criou Renan, quanto com o próprio Nicolau. Talvez assim Nicolau ganhasse um verdadeiro irmão, e aos poucos, percebesse que o mais importante na vida são os laços familiares. Família é um refúgio, pensava ela. E quem sabe, quando essa reconciliação acontecesse, até o sonho de terem um filho se realizaria. Esses pensamentos animavam Luísa, que radiava alegria. Isso começou a irritar Nicolau, embora ele se esforçasse para não demonstrar. O frasco com veneno estava bem guardado no porta-luvas. Ele checou várias vezes para se certificar de que estava no lugar certo. Então, foi naquele lugar que você sonhava que tudo daria certo, desde pequeno? Perguntou Luísa, sorrindo. Nunca imaginei que você fosse tão romântico. Às vezes você é tão ríspido. Luísa tagarelava alegremente durante o trajeto. Não parecia em nada empresária séria e decidida. Estava mais para uma estudante animada numa excursão. E era isso que sempre a caracterizava, uma certa ingenuidade, até uma simplicidade que Nicolau desprezava. Exatamente por isso escolhi esse lugar. Preparei tudo. Fiquei ansioso, sabia? Espero que você goste, respondeu ele, dizendo as frases que havia decorado. É bem longe, né? Já estamos na estrada há horas, estranhou Luísa. O local era distante não só da casa deles, mas também do lugar onde o marido supostamente cresceu. Isso deixava tudo um pouco suspeito para ela. Um dos meus amigos tinha um irmão mais velho com um carro velho. Ele levava a gente para caçar. Depois, a gente assava carne na fogueira. Era assim que a gente chegava lá, improvisou Nicolau, inventando mais uma mentira. Luísa apenas deu de ombros. Mesmo que aquelas caçadas fossem ilegais, ela achava cruel julgar um garoto faminto e sem família. Preferiu não comentar. Enquanto ele falava animadamente sobre seu trabalho e de como era valorizado por seus superiores, Luísa apenas ouvia. Chegou a se culpar por nem sempre dar espaço para o marido desabafar. Ele é homem, afinal. E homens também precisam se sentir ouvidos, pensou ela. Sentir-se ouvido era importante para ele. Pronto, chegamos, disse Nicolau. Agora só precisamos caminhar um pouco. Luísa se surpreendeu ao perceber que estavam apenas numa clareira sem graça, no canto de um campo. Mas preferiu não demonstrar. Ao longe, um cachorro latiu. Pelo menos sabemos que não é um lugar completamente isolado, pensou ela. Então, vamos começar nosso banquete? Ainda bem que eu trouxe repelente, disse Luísa, sorrindo. Ela estava de ótimo humor. O sol brilhava, Nicolau sorria, e até havia preparado alguns petiscos simples sobre uma mesa dobrável. Ele realmente tinha pensado em tudo. Até taças com vinho estavam prontas. Que bom que eu não pedi o divórcio. Talvez eu tenha sido dura demais. Nicolau não é caso perdido. Ele me ama, sim, pensava ela, esperançosa. Leãozinho, calma. Dizia um menino de cerca de 8 anos a um cachorro enorme, corcunda e desgrenhado, que havia latido e agora rosnava baixinho. O cachorro só se parecia com um leão por conta do tom alaranjado da pelagem, e mesmo assim, já bastante rala. Não havia mais nenhum sinal de juba naquela carcaça de guerreiro envelhecido. Eric, o menino, havia convencido o avô, Sr. Egídio, um apicultor da região, a adotar o cão. Depois que o dono original do animal faleceu, os parentes mais jovens venderam o sítio e abandonaram o cachorro, sem sequer tentar encontrar um novo lar para ele. Sr. Egídio era bondoso, mas teve receio no começo. Aquele cão velho, maltratado e abandonado pelos humanos poderia se tornar agressivo, principalmente com o neto. Mas Leãozinho, como foi apelidado, era grato. Tornou-se protetor do menino e do avô, especialmente de Eric, a quem seguia como um verdadeiro guarda-costas. Agora, ali, Eric passeava sozinho pela mata com seu fiel escudeiro. Não tinha medo. Observava de longe o casal que havia parado naquela clareira para um piquenique. O que chamou a atenção do menino foi justamente o local. Era um canto abandonado,
sem lago, sem paisagem bonita. E recentemente, quase tudo ali havia sido consumido por um incêndio. A cena era triste. Leãozinho, também não gostei daquele homem. Ele tá estranho, agitado, sussurrou Eric. Mas fica quietinho. Vamos observar de longe. Desde que perdeu os pais, há alguns anos, Eric amadureceu rápido. Já era sensível antes, mas agora sua intuição era certeira. Percebia quando algo estava prestes a acontecer, fosse bom ou ruim. O avô vivia se admirando disso. E agora, ali, Eric sentia com todas as fibras do corpo. Havia algo muito errado acontecendo. Eric não era o único com um pressentimento. Seu melhor amigo, que conhecia bem o comportamento do garoto, também concordava que havia algo estranho com aquele casal. Por isso valia a pena ficar de olho. Enquanto isso, Nicolau estava nervoso. Queria colocar o veneno em uma das taças de vinho, mas Luísa não parava de interferir. Pegava tudo das mãos dele, organizava, arrumava. Mesmo no que deveria ser o último dia de sua vida, ela insistia em comandar tudo. Amor, eu sei que você sempre quer fazer o melhor, mas hoje estamos comemorando a minha promoção. Deixa eu, pelo menos, servir o vinho, disse Nicolau, com um tom de leve repreensão. Luísa ficou sem graça e cedeu, reconhecendo que ele tinha razão. Decidiu relaxar e apenas aproveitar. E mesmo que Nicolau fosse desajeitado, servisse tudo com lentidão e tivesse um jeito um tanto rude, ela achou que podia lidar com isso. Só não entendia porque sentia uma vontade tão forte de encerrar logo aquele piquenique e ir embora. Mas, afinal, seria deselegante. E Nicolau estava certo. Desculpa. Prometo que não vou mais sair do lugar, disse Luísa, sorrindo. Se você soubesse o quanto está certa, murmurou Nicolau, sem conseguir segurar. Ele mal conseguia conter a euforia. Luísa, de fato, não sairia mais dali. Depois, bastaria enterrar o corpo. Ele e Cláudia já tinham cavado um buraco ali perto. Só precisariam cobrir com terra. Pronto. Quem iria procurá-la naquele fim de mundo? O plano estava todo montado. Nicolau contaria que a esposa havia chamado um táxi e ido embora sem dizer para onde. Cláudia já estava pronta, com uma peruca na cor dos cabelos de Luísa. Esperava escondida nas redondezas, usando um sobretudo azul claro e óculos escuros. Havia até feito uma maquiagem parecida com a da rival. O taxista que a levaria só perceberia uma mulher parecida com Luísa, não notaria diferença de altura. Ele apenas confirmaria que a deixou na estação náutica. De lá, Cláudia alugaria um barco e desapareceria. A embarcação seria deixada à deriva no meio do rio. A conclusão pareceria óbvia. Uma empresária resolveu passear sozinha de barco e se afogou. Cláudia, que nadava muito bem, colocaria os pertences de Luísa em uma trouxa e chegaria sozinha à margem oposta. Lá, Nicolau a esperaria com as roupas reais dela. A peruca e as peças que imitavam o visual de Luísa seriam eliminadas. E o corpo? Bem, ele provavelmente jamais seria encontrado. Afinal, quem sabe para onde o rio poderia levá-lo? Se algum corpo fosse encontrado, e se parecesse ser de uma mulher, Nicolau simplesmente o reconheceria como Luísa. No verão, vários indigentes e alcoólatras se afogavam naquela região, e ninguém ligava muito para investigar. Se não encontrassem um corpo semelhante, dariam um jeito de achar um cadáver que estivesse há bastante tempo no rio. Bastava subornar as pessoas certas, e a pobre desconhecida seria enterrada com todas as honras, em um caixão caríssimo. Fim de papo. Ao viúvo inconsolável restaria apenas representar o luto por um tempo. Depois, ele e Cláudia estariam livres para aproveitar a vida. Nicolau virou-se discretamente e pingou algumas gotas do veneno na taça de Luísa. Em seguida, serviu o vinho, um pouco para ela, outro pouco para si mesmo. Agora era só esperar. Vamos brindar? O que estamos esperando? Disse Luísa, sorridente e sem suspeitar de nada. Calma, estou pensando em um brinde bonito. E o vinho precisa respirar um pouco, né? Tenha paciência, meu bem, respondeu Nicolau, num tom doce. Ele se permitia ser gentil com a esposa, afinal, seriam seus últimos momentos. No fundo, sentia uma estranha simpatia por aquela mulher que deixaria para ele tanto dinheiro, imóveis, e sairia discretamente de cena. Luísa achou aquilo estranho. Nunca viu o marido fazer discursos em brindes.
Parece que pensei em algo agora, disse ele, entregando a taça. Quero que você beba até o fim, assim que eu disser o brinde, combinado? Você está todo misterioso hoje. Mas quer saber? Eu tô gostando de te ver assim, tão romântico, respondeu ela, pegando a taça e se preparando para ouvir. Nicolau ergueu a sua e declarou: eu brindo à justiça. Que na vida tudo seja como deve ser. Luísa o olhou surpresa. Aquilo soava um pouco estranho, mas decidiu não questionar. Já se acostumara ao jeito meio confuso do marido. Se ele achava que esse era um brinde profundo, que mal havia. Ela levou a taça à boca. Mas, de repente, uma sombra alaranjada passou como um raio. Um rosnado cortou o silêncio. E a taça foi derrubada da mão de Luísa. O vinho derramou-se no vestido azul claro, manchando o tecido com manchas vermelhas. Ela ficou sem entender. Seu maldito! Rosnou Nicolau, levantando o pé para chutar o cachorro sarnento. Mas o animal, Leãozinho, não recuou. Avançou ainda mais, mostrando os dentes e rosnando com fúria. Moça! Ele queria te envenenar. Se não acredita, pode olhar no bolso de cima do casaco dele. O Leãozinho te salvou. Gritou um menino que surgiu de repente. Luísa ficou paralisada, sem entender nada. Olhava do cachorro para o garoto e de volta para o cachorro. As palavras do menino não faziam sentido. Como assim Nicolau queria envenená-la? Eles eram casados. Eles se amavam. Ela estava prestes a responder ao menino, dizer que ele devia estar enganado, quando, pelo canto do olho, foi então que Luísa notou algo brilhando na mão do marido. Era uma faca de caça enorme. Com o rosto deformado pela raiva, Nicolau vinha em sua direção. Já deu de você. Ninguém vai me impedir de me livrar de você, disse ele, avançando. Virando-se para o menino, rosnou. Moleque idiota. Ninguém vai acreditar em você. Cai fora antes que eu perca a paciência. Luísa se levantou e se posicionou na frente do garoto, protegendo-o com o próprio corpo. Estava pronta para morrer. Parecia que não havia mais escapatória. Mas, num segundo decisivo, o menino gritou: Leãozinho, ataca! O cachorro gigante, sarnento e curvado, pulou sobre Nicolau, derrubando-o no chão e atacando com os poucos dentes que lhe restavam. Nicolau tentou se defender com a faca, mas não deu certo. O animal mordeu seu braço com força, e a lâmina caiu no chão. Leãozinho já se preparava para agarrar sua garganta. O que salvou Nicolau foi conseguir se levantar rapidamente. Com o corpo ferido, percebeu que melhor era fugir, pelo menos por enquanto. Luísa, o menino, ele teria que lidar com isso depois. Cambaleando, ensanguentado e com a roupa rasgada, Nicolau mal conseguiu chegar até o carro. O cachorro ainda rasgava suas calças e mangas. Para piorar, ele havia perdido o frasco do veneno no caminho, uma prova crucial. Só podia torcer para que Luísa não tivesse a ideia de procurar por nada. Burra como sempre, pensou Nicolau, com seu habitual desprezo. No carro, ligou para Cláudia. Esquece. Deu tudo errado, murmurou. Ela não entendeu de imediato. Depois, começou a gritar palavrões. Nicolau ouviu coisas que nem imaginava que ela seria capaz de dizer. Ficou em choque. Mas ele havia subestimado Luísa. Ela, sim, teve a ideia de vasculhar o local. Na verdade, quem sugeriu isso foi o Sr. Egídio, o avô do menino Eric e apicultor da região. Já tinha visto de tudo na vida, e ao ouvir a história do neto, não duvidou por um segundo. Pois é, minha filha, existem mesmo maridos assim. Se tiver sorte, ainda acha as digitais dele por lá. E talvez até de outra pessoa. Nós vamos te ajudar, disse ele, com um piscar de olho para Eric. Sr. Egídio chamou a polícia local, que recolheu todas as evidências e anotou a placa do carro. Claro que vamos ajudar. E viu só como o Leãozinho é esperto. E pensar que eu quase não quis adotá-lo. Quem teria te salvado, hein? Disse o senhor, rindo. A caminho de casa, Eric falava sem parar sobre os feitos do amigo de 4 patas. Luísa apenas assentia com a cabeça. Ainda estava em estado de choque. Havia escapado da morte, por um milagre. Eu nem sei o que fazer agora. Estou com medo de voltar para casa, confessou ela, depois de comer um pouco e tomar chá na casa do apicultor.
Fica aqui com a gente, disse Sr. Egídio, oferecendo mais uma xícara de chá quente com mel aromático. Aqui você vai estar segura. E esse seu marido? Ah, não se preocupe. Ele não vai escapar. Mais cedo ou mais tarde, vão pegá-lo. Isso mesmo. Fica aqui. O leãozinho gostou de você, exclamou Eric, animado. O menino estava radiante com a ideia de terem salvado Luísa. Para ele, aquilo provava que já era quase um adulto. Até o avô estava orgulhoso dele. E quanto ao leãozinho? Bem, agora ele era um herói. Ninguém mais ousaria chamá-lo de cão velho, sarnento ou inútil. Eric sempre soube que seu amigo era especial, e agora o mundo inteiro também sabia. Naquela mesma noite, Luísa decidiu ligar para o detetive. Sabia que Everson poderia orientá-la sobre o que fazer até que Nicolau fosse capturado. Mas o detetive não lhe deu nem tempo de falar. Encontrei o Murilo, anunciou ele direto. O terceiro irmão, o outro trigêmeo. E onde ele está? Perguntou Luísa. Apesar de tudo o que estava vivendo, não podia ignorar a missão que ela mesma havia iniciado. Era seu jeito, atenta, delicada, sem esquecer das pessoas, mesmo em meio ao caos. Ele sofreu um acidente. Gravíssimo. E sabe o que é mais estranho? Foi no mesmo dia em que o Renan morreu. Em outro lugar, mas na mesma data. Parece que existe mesmo uma ligação entre os destinos desses irmãos, comentou Everson. Onde ele está agora? Num abrigo para pessoas com deficiência. Está debilitado e precisa de ajuda. Entendi, vamos ajudá-lo, respondeu Luísa, firme. Mas hoje, meu marido tentou me envenenar. Eu ia te ligar por isso. Queria saber o que fazer. Ela contou tudo o que havia acontecido. Confessou que estava com medo de voltar para casa. Meu Deus! Por que não disse isso antes? É claro que isso é prioridade. Reagiu o detetive. Você já procurou a polícia? Sim. Mas até agora ele não foi encontrado. Parece que jogou fora o celular. Não conseguem rastreá-lo. E também não apareceu em casa. Entendi. Vou fazer o que puder. E te manterei informada. Vamos pegar esse desgraçado, garantiu Everson, que imediatamente voltou sua atenção ao novo caso. Infelizmente, nem ele, nem a polícia, conseguiram impedir o próximo golpe. Nicolau, antes de fugir, entregou para Cláudia todos os códigos dos cofres da casa e do escritório. E como ninguém estava procurando, ela agiu tranquilamente. Na véspera, Luísa havia sacado uma quantia considerável em dividendos, algo que fazia todo ano. Por isso, o plano de assassiná-la estava marcado para aquele período. Mas como o assassinato falhou, os amantes decidiram então ficar, ao menos, com o dinheiro. Pegaram tudo o que conseguiram e fugiram. Cláudia também deixou de usar o celular e as contas bancárias habituais, dificultando qualquer rastreamento. O carro foi abandonado num pátio. No fim das contas, fiquei quase sem nada. Não sei se conseguirei pagar os bônus da equipe. O dinheiro está no giro, claro, mas como continuar agora? Talvez eu tenha que declarar falência, desabafou Luísa ao detetive. Mas você está viva. E isso é o mais importante, respondeu Everson. Vamos continuar procurando Nicolau e a amante dele. O detetive já havia descoberto que Cláudia mantinha um caso com Nicolau há vários anos, e que estava envolvida ativamente em todo o plano. Eu até imaginava que a Cláudia me detestava, mas a esse ponto, eu nunca fiz nada a ela. Na escola a gente só não se falava, simplesmente não se gostava. Nunca houve briga. Foi meu pai quem a manteve na empresa. Ele me pediu isso. Por quê? Murmurou Luísa, entristecida. Enquanto isso, ela começava a reconstruir sua vida, seu novo círculo de felicidade. Luísa era uma pessoa de natureza construtiva. Não sabia viver de outra forma. Senhor Egídio acabou se aproximando ainda mais de Dona Solange, e em poucos meses, a curandeira se mudou para a casa do apicultor. Ela deixou de se sentir sozinha. Duas pessoas que já tinham visto de tudo na vida decidiram se unir, e aquilo claramente ia além de simples amizade. O Renan morreu, o Nicolau é um canalha, e o Murilo, deficiente. Que destino trágico tiveram esses irmãos, hein? Desabafou Dona Solange. Não acho que o Murilo seja assim tão infeliz.
Ele é uma boa pessoa, gentil. E eu vou fazer de tudo para ajudá-lo a andar de novo. Pelo menos um desses irmãos merece ter uma vida digna, respondeu Luísa. Ela agora visitava Murilo com frequência. Ele ouviu com atenção a história dos irmãos e demonstrou grande desejo de conhecer Dona Solange, mas só após a cirurgia. Murilo tinha esperanças de voltar a andar. O pequeno Eric e seu cão, o valente Leãozinho, também costumavam ir com Luísa visitar Murilo. Nas férias escolares, o menino tinha tempo livre, e tinha criado um verdadeiro laço com a empresária. Além disso, queria ver de perto o irmão gêmeo do homem mau e confirmar com os próprios olhos que ele era um bom sujeito. Poxa, você é um cara muito legal, disse Eric, com sinceridade. Pena que eu não sou rico nem saudável, murmurou Murilo, esboçando um sorriso cansado. Se fosse, até pensaria em te adotar. Mas antes eu precisava encontrar alguém de confiança para dividir a vida. A verdade é que me falta tudo: saúde, dinheiro, apoio. Luísa pousou a mão no ombro dele, com doçura. Não fale assim, Murilo. Você tem algo que vale mais que qualquer bem material: um coração bom. Sem isso, viver perde o sentido. Às vezes, pode até fazer mal, disse, num suspiro. Ela tentou sorrir, mas por dentro ainda lutava com os próprios sentimentos. A traição de Nicolau ainda doía, mas o que mais a assustava era perceber que, mesmo sem querer, estava se apaixonando por Murilo. Era algo estranho. Ela não o amava como se ele fosse uma cópia do ex-marido. Era ele mesmo, com seu jeito, sua história. No começo, ela apenas o admirava. Depois, surgiu um sentimento inesperado. Isso é tão inapropriado, pensava Luísa. Ele falou que o Eric precisava de uma mãe, e eu já me imaginei criando ele ao nosso lado. Que absurdo! Isso não tem cura. Luísa se odiava por pensar assim, mas os sentimentos não desapareciam. A cirurgia de Murilo foi realizada. Ainda havia pouco dinheiro, e uma nova sequência de procedimentos seria necessária. Ah, justo agora que fui roubada, murmurou Luísa. Mas posso tentar um empréstimo. Ela ainda tinha boa reputação no mercado, então decidiu arriscar, mesmo sem saber ao certo se conseguiria pagar a quantia no prazo. Era uma soma considerável, pois os médicos estavam reconstruindo as pernas de Murilo, e ainda precisariam cuidar da coluna. Não! Assim não dá. Você mal me conhece. Eu não quero ser mais um dos irmãos canalhas que só te arrancaram dinheiro. Ainda mais porque eu te amo, confessou Murilo, de repente. Então, é ainda mais importante que eu te salve, respondeu Luísa com os olhos marejados. E bom, acho que também acredito que a gente tem uma chance. Duas pessoas descobriram que seus sentimentos eram recíprocos. E embora soubessem que nada seria fácil, algo bom e leve tomou conta deles. Mas, nesse momento, o celular de Luísa tocou. Com um suspiro frustrado, ela esticou a mão para atender. A ligação não podia ter vindo em hora pior. Ela ainda tinha tanta coisa a dizer. Era Everson, o detetive. Luísa, eu encontrei os pais do Murilo e do irmão dele. O detetive já evitava mencionar o nome de Nicolau nas conversas, para não deixá-la abalada à toa. Nossa! Que notícia incrível! Eles estão bem? Perguntou Luísa, surpresa. Ela presumiu que os pais dos irmãos fossem pessoas à margem da sociedade, e temia como Murilo reagiria ao saber. Afinal, ele já havia sofrido demais. Everson, que era perspicaz, entendeu logo o que ela queria dizer. Não, não. Eles não são nenhum tipo de marginalizados, nada disso. Vera e Yuri são pessoas muito ricas. Mas, no passado, foram ameaçados por um grupo de criminosos e precisaram deixar o país. Só agora, com os bandidos presos, é que conseguiram voltar. Eles queriam muito reencontrar os filhos, mas tinham medo de serem encontrados pelos criminosos e que isso colocasse suas vidas em risco, explicou o detetive Everson. Então talvez eles possam pagar todas as cirurgias do Murilo. Os custos são altíssimos, disse Luísa, esperançosa. Foi exatamente por isso que te liguei. Vera e Yuri estão dispostos a arcar com tudo. Eu contei toda a história para eles, e amanhã mesmo eles chegarão. Prepare o Murilo. Sei que vocês têm um relacionamento muito próximo. O detetive sabia que Murilo e Luísa estavam apaixonados, mas era discreto demais para tocar no assunto abertamente. Murilo olhava para os pais com surpresa,
ele se parecia tanto com o pai quanto com a mãe. Filho, viemos com os médicos. Não podemos mais esperar. Você é a noiva dele? Perguntou a bela mulher de cabelos escuros, dirigindo-se a Luísa. Luísa corou, sem saber o que responder. Sim, a Luísa é minha noiva, disse Murilo com firmeza. Assim que eu me recuperar, vamos nos casar. Então por que você não vai com a gente? Sugeriram os pais de Murilo. Pai, mãe, a Luísa ainda precisa resolver algumas pendências com o negócio dela. E aliás, quem sabe vocês possam ajudá-la com isso. Além disso, ela tem que cuidar do nosso filho, completou ele, piscando para Eric. Espera aí. A gente tem um neto? Se espantaram. E também um cachorro, respondeu Eric com orgulho. Ele já tinha ouvido, escondido, a conversa de que Luísa e Murilo queriam adotá-lo, então não ficou tão surpreso. Uau! Que sorte! E como ele se chama? Ele dá a patinha? Perguntou Yuri, curioso com o neto que surgira de repente. É difícil. Ele tem personalidade. O nome dele é Leãozinho. Vai, Leãozinho, dá a pata pro seu novo vovô, disse Eric. Leãozinho, com sua dignidade característica, fez uma pausa teatral para não parecer muito fácil de conquistar. Só então, com um ar majestoso e sério, estendeu sua pata peluda e surrada para o milionário. Yuri sentiu como se o cachorro lhe fizesse um favor e não conseguiu conter um sorriso. Bom, então vamos nos conhecer melhor depois da cirurgia do nosso filho, disseram os pais de Murilo. Durante o voo, Murilo contou aos pais toda a história. Vera e Yuri choraram e torciam com todo o coração para que o filho voltasse a andar. Enquanto Murilo era operado, Nicolau foi finalmente capturado. Sem dinheiro, ele ficou à mercê da própria sorte. Cláudia o havia roubado e abandonado. Com documentos falsos, ela passou a viver em algum lugar distante, usando o dinheiro que tinham desviado. Já Nicolau, sem mais recursos, foi pego como um ladrãozinho qualquer ao tentar furtar comida numa mercearia de beira de estrada. Justamente o lugar onde Cláudia o havia deixado para trás. Na delegacia, confirmaram sua identidade. Era mesmo Nicolau, o homem procurado pela polícia. Foi perda de tempo querer me envenenar. Se tivesse esperado só mais um pouco, seus pais milionários teriam aparecido, disse Luísa, com ironia, ao visitá-lo na prisão. Nicolau rosnou de raiva ao ouvir aquilo. Ela estava dizendo a verdade. Seus pais realmente haviam sido encontrados, mas agora recusavam-se a vê-lo, mais uma vez o abandonando à própria sorte. Restava a Nicolau apenas trair Cláudia, aquela aproveitadora que nunca o amou. Ele contou à polícia tudo o que sabia, e Cláudia acabou capturada. Já tinha gastado metade do dinheiro, mas a outra metade conseguiu ser recuperada. De qualquer forma, o dinheiro já nem fazia tanta diferença para Luísa. Os sogros haviam ajudado a resolver os problemas da empresa como presente de casamento para os recém-casados. Luísa, por sua vez, ajudou Dona Solange com a reforma do sítio e contratou ajudantes para seu Matias. Os dois decidiram se casar e unir forças na lida com a propriedade. Eric e Apolo continuavam visitando toda a família. Mas o que o menino mais esperava era pelo irmãozinho que a mamãe havia prometido. Você acredita que o Nicolau era estéril e escondeu isso de mim? Desabafou Luísa ao marido. Pois é, no fim das contas, existe mesmo justiça nesse mundo. Aquela pela qual ele tanto queria brindar. E eu fico feliz por ser eu o pai do seu filho, respondeu Murilo, emocionado. Já havia se passado 1 ano desde a cirurgia. Ele ainda mancava um pouco, apoiando-se em uma bengala, mas os médicos estavam otimistas. Murilo abraçou a esposa e acariciou seus cabelos. Eles o faziam lembrar o nascer do sol, aquele que sempre vem depois das noites mais escuras na vida de toda pessoa de bem. Muito obrigado por assistir a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Se gostou, não se esqueça de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, faz toda a diferença.